Você acorda de madrugada às 3 da manhã, encharcada de suor, com o coração disparado. Olha para o teto e pensa, o que está acontecendo comigo? E aí vem aquela sensação de que a sua cabeça não é mais a mesma. Você esquece o que ia fazer no quarto, perde as chaves, tem dificuldade de achar a palavra certa no meio de uma conversa. E no fundo fica aquela pergunta que ninguém responde. Isso é normal? Eu quero começar te dizendo uma coisa que pouquíssimas pessoas falaram para você. Isso tem nome, isso tem explicação e isso tem ciência por trás. O que está acontecendo com o seu corpo agora pode estar mexendo com o seu cérebro e muito antes de você perceber qualquer falha de memória. Porque aqui vai um dado que precisa ecoar na sua cabeça. De cada 3 pessoas que desenvolvem Alzheimer, 2 são mulheres. Não é 1 a cada 3, são 2 a cada 3. E durante décadas a medicina explicou isso de um jeito simples. É porque as mulheres vivem mais. Só que a ciência moderna descobriu que essa resposta é incompleta. Tem algo biológico acontecendo, algo ligado exatamente à fase que você pode estar vivendo agora, a transição da menopausa. Hoje eu vou te apresentar um termo que vai mudar a forma como você enxerga essa fase da sua vida, a menopausa cerebral. Vou te mostrar o que um estudo revolucionário feito pela doutora Lisa Mosconi, publicado numa das revistas científicas mais respeitadas do mundo, revelou sobre o cérebro da mulher nessa transição. E o mais importante, o que você pode fazer a partir de hoje para se proteger. Fica comigo até o final, eu prometo que você vai sair daqui diferente de como entrou. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Andréa Paula de Azevedo. Dediquei mais de 30 anos da minha vida à saúde da mulher. Sou formada em mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fui médica assistente por 3 décadas. Sou doutora pela Universidade do Porto, em Portugal. E antes de qualquer coisa, um aviso importante, porque cuidar de você também é isso, responsabilidade. Este vídeo tem caráter exclusivamente educativo. Ele não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento médico. Cada mulher é única e qualquer decisão sobre a sua saúde, especialmente em relação a hormônios ou medicamentos, deve ser tomada junto com o seu médico de confiança. Aqui não existe promessa de cura, existe ciência, prevenção e informação para a sua autonomia. Combinado? Então vamos começar. Pelo coração do nosso encontro, o que é a menopausa cerebral? A gente cresceu ouvindo que menopausa é sobre fogacho, suor noturno, fim da menstruação, ressecamento. A medicina tradicional olhou durante décadas para o nosso útero, para os nossos ossos, para o nosso coração, mas quase ninguém olhou para o que acontece aqui dentro da nossa cabeça. E é exatamente isso que o estudo que vamos conversar hoje veio provar. A menopausa é, antes de tudo, um evento neurológico. O nosso cérebro feminino é profundamente sensível aos hormônios e o estrogênio, aquele hormônio que a gente sempre associou à menstruação e à fertilidade, é muito mais do que isso. Pensa comigo numa imagem simples. O estrogênio é como o gerente de uma grande usina de energia. Ele é quem mantém a fiação elétrica da sua casa funcionando direitinho, quem garante que cada cômodo tenha luz quando você acende o interruptor. Quando a gente entra na transição da menopausa, esse gerente começa a ir embora. A queda do estrogênio não é só acabar a menstruação, é a usina do cérebro ficando sem gerente. A luz começa a oscilar. Alguns cômodos ficam mais escuros e o nosso corpo sente isso de várias formas, na memória, no sono, no humor, na clareza mental. Você já ouviu falar em névoa mental? Aquela sensação de que a sua cabeça está embaçada, de que o pensamento está lento, de que você lê uma frase e precisa reler 3 vezes. Isso não é frescura, isso não é falta de atenção. Isso é a menopausa cerebral falando com você. E eu quero que você entenda uma coisa desde já. O cérebro feminino não é um cérebro masculino com menos estrogênio. Ele tem uma biologia própria, uma arquitetura própria, uma forma própria de envelhecer. Por isso, o cuidado com ele
ele não pode ser copia e cola do cuidado masculino. Ele merece um olhar específico, um olhar que a medicina tradicional raramente deu. O estudo da doutora Lisa Mosconi, publicado em 2018 na revista PLOS ONE, é um marco exatamente por isso. Ele colocou o cérebro feminino no centro da conversa sobre a menopausa e mostrou com imagens reais de exames que existe uma assinatura biológica da menopausa no cérebro da mulher. E se você está se perguntando, mas será que isso é comigo? Será que eu estou em risco? Respira. O objetivo desse vídeo não é te assustar, é te informar para você agir, porque conhecimento nesse caso é literalmente proteção. E como você vai ver, existe uma janela de tempo preciosa, onde a gente pode fazer muita coisa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que será que o Alzheimer atinge tanto mais as mulheres? Por muito tempo, a resposta oficial foi porque mulheres vivem mais e Alzheimer é doença de idade. Parece lógico, não é? Só que essa explicação não se sustenta sozinha, porque quando a ciência passou a estudar isso com profundidade, descobriu que existe algo acontecendo muito antes da velhice e que começa justamente na transição da menopausa. Vamos entender o papel do estrogênio, que é a estrela dessa história. O estrogênio não é só o hormônio da fertilidade, ele é um neuroprotetor. Ele ajuda o cérebro a usar glicose, que é o combustível dele, para gerar energia. Ele participa da formação de novas conexões entre os neurônios. Ele protege as células do cérebro contra o desgaste. Em resumo, o estrogênio é um dos grandes escudos do cérebro feminino. Agora pensa no que acontece na menopausa. A produção de estrogênio despenca. Em alguns casos, cai até 90% comparado aos níveis que a mulher tinha na fase fértil. O escudo enfraquece, a usina perde o gerente e o cérebro, que é um órgão que consome muita energia, precisa se virar com menos combustível e menos proteção. E aqui está o ponto que eu quero que você grave. Essa transição não é um evento de um dia, ela é um processo. A perimenopausa e aquela fase em que a menstruação começa a desregular, às vezes anos antes da última menstruação, pode durar de 2 a 10 anos, 10 anos. E é exatamente nesse período longo de queda hormonal que o cérebro feminino fica mais vulnerável. E isso não significa que toda mulher vai desenvolver Alzheimer. De jeito nenhum, mas significa que a biologia feminina tem uma janela de vulnerabilidade que a medicina tradicional ignorou por muito tempo. E quando a gente entende isso, a gente deixa de se sentir maluca por sentir o que sente e começa a agir com inteligência. Se você sente que sua memória mudou, que seu raciocínio ficou mais lento, que você não é mais tão rápida quanto antes, não é sua cabeça que está falhando, é a sua biologia pedindo atenção. E atenção, aqui tem nome: prevenção. Vamos ver agora como os cientistas conseguiram enxergar tudo isso. Para você confiar no que eu estou te dizendo, deixa eu te mostrar como essa descoberta foi feita. A doutora Lisa Mosconi e sua equipe fizeram um estudo longitudinal, ou seja, acompanharam as mesmas pessoas ao longo do tempo, durante 3 anos. Quem participou? 59 pessoas entre 40 e 60 anos, mulheres e homens. E aqui está um detalhe importante. Todas essas pessoas eram cognitivamente normais, ou seja, no início do estudo, nenhuma delas tinha queixa de memória, nenhuma delas achava que estava esquecendo. Eram pessoas comuns como você, levando a vida, trabalhando, cuidando da família. As mulheres foram divididas em 3 grupos de acordo com a fase em que estavam. 15 mulheres na pré-menopausa, aquelas que ainda menstruavam regularmente. 14 mulheres na perimenopausa, aquelas que estavam na transição, com o ciclo começando a desregular. 12 mulheres na pós-menopausa, aquelas que já estavam há pelo menos 1 ano sem menstruar. E para comparar, 18 homens da mesma faixa etária. Um detalhe que faz toda a diferença: nenhuma dessas mulheres usava a reposição hormonal.
Isso permitiu que os pesquisadores observassem o efeito da queda natural do estrogênio, sem interferência de tratamento. Agora, como eles mediram o que estava acontecendo no cérebro? Com tecnologia de ponta, exames de imagem de última geração, como o PET scan e a ressonância magnética. E eles olharam para 3 coisas específicas, 3 sinais que a ciência chama de biomarcadores. Deixa eu traduzir isso para a nossa língua. Primeiro sinal, a energia do cérebro. O cérebro usa glicose como combustível, exatamente como um carro usa gasolina. Eles mediram se o cérebro dessas mulheres estava conseguindo abastecer direito. Segundo sinal, o tamanho do hipocampo. O hipocampo é o nosso arquivo central da memória. É a região do cérebro responsável por formar novas lembranças. Eles mediram se ele estava encolhendo. Terceiro sinal, uma proteína chamada amiloide. Essa é uma proteína que, quando se acumula em excesso no cérebro, forma placas que atrapalham a comunicação entre os neurônios. É uma das marcas registradas do Alzheimer. Eles mediram se essa proteína estava se acumulando, ou seja, eles estavam olhando para a gasolina, o arquivo de memória e o lixo tóxico do cérebro em mulheres comuns de 40 a 60 anos, que se sentiam perfeitamente normais. E o que eles encontraram nesses 3 anos mudou a forma como a ciência entende a menopausa. É isso que vamos ver agora. De todos os achados do estudo, o mais forte, o mais impressionante foi sobre a energia do cérebro. Vamos usar uma imagem que todas nós conhecemos, a bateria do celular. Imagina que o seu cérebro é um celular. Ele precisa de bateria para funcionar. E a bateria dele é a glicose, o açúcar que o corpo transforma em energia. Agora imagina que a partir de um certo momento, esse celular passa a descarregar muito mais rápido do que antes. Você abre um aplicativo e a bateria cai de 80 para 70 num piscar de olhos. O celular começa a travar, a esquentar, a ficar lento. Não porque ele esteja velho, mas porque a energia está faltando. É exatamente isso que o estudo descobriu no cérebro das mulheres na menopausa. Os pesquisadores mediram o metabolismo da glicose, ou seja, a capacidade do cérebro de usar o combustível em todos os grupos. E olha os números, porque eles são impressionantes. As mulheres na pós-menopausa tiveram um declínio de 6,1% na energia do córtex frontal, a parte da frente do cérebro responsável pelo raciocínio, pela atenção e pela tomada de decisões, em apenas 3 anos. Pensa assim, de cada 100 pontos de energia, elas perderam mais de 6 em 3 anos. As mulheres na perimenopausa já apresentavam um declínio de 4%, ou seja, o processo começava antes da menopausa completa. Agora, adivinha quanto foi o declínio nas mulheres na pré-menopausa e nos homens da mesma idade? Menos de 1%. Deixa isso afundar. Mulheres na pós-menopausa perderam 6 vezes mais energia cerebral do que os homens da mesma idade em 3 anos. Não é pouca coisa, é uma diferença enorme. E isso tem um nome científico, hipometabolismo, que na nossa língua significa simplesmente o cérebro entrando em modo de economia de energia. Se você sente aquele cansaço mental, aquela sensação de que a cabeça não rende mais como antes, de que você precisa de muito esforço para fazer coisas que antes eram automáticas, essa é a menopausa cerebral em ação. Não é preguiça, não é falta de esforço, é o seu cérebro literalmente com menos energia disponível. E aqui está o achado mais revolucionário do estudo. Essa crise energética vem antes de tudo. Ela vem antes do acúmulo da proteína amiloide. Ela vem antes do encolhimento do hipocampo. Ela vem antes de qualquer sintoma perceptível de memória. Os pesquisadores chamaram isso de evento iniciador. É como a primeira peça do dominó que derruba todas as outras. Pensa no que isso significa na prática. O cérebro da mulher começa a passar fome de energia durante a transição da menopausa, anos, às vezes décadas antes de qualquer diagnóstico. E é exatamente aí que mora a oportunidade. Se a crise energética é o primeiro passo, então intervir nessa fase é a melhor estratégia de prevenção que existe. Respira, isso não é motivo para pânico, é motivo para ação. E é motivo para entender por que cuidar do seu cérebro agora, na perimenopausa, na menopausa, pode ser a decisão mais importante da sua vida. Vamos ver o segundo achado. Agora, deixa eu falar de algo que provavelmente vai tocar bem de perto. A memória.
Sabe aquela cena? Você entra num cômodo da sua casa e esquece completamente o que foi fazer lá. Você abre a geladeira e fica parada, olhando, sem lembrar o que ia pegar. Você vai apresentar uma pessoa e o nome simplesmente não vem. E aí vem aquele pensamento que assombra tantas mulheres. Meu Deus, será que estou com Alzheimer? Respira. O que eu vou te explicar agora vai te ajudar a entender o que está acontecendo e a diferenciar o que é preocupante do que é essa fase da vida. No estudo, os pesquisadores mediram o hipocampo, aquele arquivo central da memória que eu mencionei antes. E o que eles encontraram foi marcante. As mulheres na pós-menopausa perderam 3,3% do volume do hipocampo em 3 anos. Nos outros grupos, pré-menopausa e homens, a perda foi menor que 1%. Traduzindo, o centro da memória da mulher na pós-menopausa encolheu mais de 3 vezes mais rápido do que nos demais grupos. O hipocampo é uma estrutura pequena, delicada, e essa perda é significativa. Os pesquisadores ainda calcularam que essa atrofia era capaz de diferenciar uma mulher na pós-menopausa de uma na pré-menopausa com 78% de precisão. De cada 100 vezes, acertava 78. E o risco de uma mulher pós-menopausa ter essa atrofia acelerada era 5 vezes maior do que as outras. Mas aqui eu quero fazer uma pausa importante, porque eu sei que ouvir isso pode assustar. E assustar não é o meu objetivo. Meu objetivo é empoderar você, esquecer onde colocou as chaves, entrar num cômodo e esquecer por quê. Demorar um pouquinho mais para achar a palavra certa. Esses são sintomas comuns da menopausa cerebral. Eles acontecem por causa da queda hormonal e da crise energética que a gente acabou de ver. Na grande maioria dos casos, não são Alzheimer. São o seu cérebro reajustando o funcionamento com menos combustível. E aqui está a parte que eu quero que você grave. O estudo mostra que as mudanças físicas no cérebro vêm muito antes do esquecimento perceptível. O hipocampo já estava encolhendo nas mulheres do estudo antes de qualquer uma delas reclamar de memória. Ou seja, esperar sentir o problema para agir é esperar tarde demais. A prevenção precisa vir antes do sintoma. E tem mais um detalhe fascinante nessa história: a reserva cognitiva feminina. As mulheres, de modo geral, construíram ao longo da vida uma poupança de conexões cerebrais, por causa da nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de cuidar de tudo, de se adaptar. Essa reserva é uma dádiva, ela nos protege e mascara o declínio, mas ela também pode esconder o que está acontecendo por dentro. É sobre isso que vamos falar no próximo módulo. Agora, o terceiro sinal que os pesquisadores mediram, a proteína amiloide. Deixa eu explicar o que é isso de um jeito simples. Imagina que o seu cérebro é uma cidade com milhões de ruas, por onde os carros e os neurônios transitam o tempo todo, levando informações de um lugar para outro. A amiloide é como um entulho pegajoso que vai se acumulando nas ruas dessa cidade. No começo é pouco, o trânsito flui, mas quando o entulho se acumula, forma placas que bloqueiam as vias e atrapalham a comunicação entre os neurônios. Esse acúmulo é uma das marcas mais conhecidas do Alzheimer. E o que o estudo descobriu? Que as mulheres na pós-menopausa tiveram um aumento significativo dessa proteína em 3 anos. No córtex frontal, a parte do raciocínio, o aumento foi de 6,3%. Numa região chamada PCC, que é uma central de conexões importante para a memória, o aumento chegou a 8,6%. Mas aqui está o detalhe que os pesquisadores consideraram especialmente revelador. Nos homens, a amiloide também apareceu, mas concentrada num ponto específico. Nas mulheres, ela se espalhou de forma difusa por várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Pensa na diferença, é como se o entulho nos homens se acumulasse numa rua só. Nas mulheres, ele se espalha pela cidade inteira, e um acúmulo espalhado, difuso, indica um estágio mais avançado da amiloidose cerebral, mesmo na mesma idade dos homens. O que isso nos diz? Que o cérebro feminino acumula esse lixo tóxico de uma forma diferente e mais abrangente durante a menopausa cerebral. E que por isso, os protocolos de prevenção desenhados com base em estudos majoritariamente masculinos podem simplesmente não servir para a biologia feminina.
Eu sei que a palavra amiloide pode soar assustadora, mas olha o outro lado da moeda. A ciência está finalmente olhando para o cérebro feminino com os olhos certos. E quanto mais a gente entende o mecanismo, mais a gente sabe onde e quando intervir. Esse conhecimento hoje é o seu maior trunfo. E o próximo módulo mostra exatamente por que tantas mulheres passam por tudo isso, sem perceber nada. Agora eu vou te contar o que para mim é o achado mais intrigante de todo o estudo, o paradoxo cognitivo. Lembra que eu disse que todas as mulheres do estudo eram cognitivamente normais? Pois então, durante os 3 anos de acompanhamento, os pesquisadores aplicaram testes de memória e cognição em todos os grupos. E olha o que aconteceu. A cognição global das mulheres continuou estável. Elas iam bem nos testes gerais, pareciam perfeitas, dando conta de tudo. Mas quando os pesquisadores aplicaram testes específicos, testes desenhados para avaliar funções que dependem do estrogênio, como certos tipos de memória verbal e o processamento visoespacial, ou seja, a capacidade de lidar com espaço, formas, orientação, o declínio já estava lá, ou seja, no teste geral, a mulher parecia ótima. No teste fino, o declínio aparecia. Como isso é possível? É aqui que entra a reserva cognitiva feminina, aquela poupança de conexões cerebrais que eu mencionei antes. Nós, mulheres, somos especialistas em compensar. A gente aprendeu a vida inteira a fazer várias coisas ao mesmo tempo, a dar jeito, a criar atalhos, a contornar obstáculos. Quando uma via do cérebro enfraquece, a gente inconscientemente usa outra. A gente disfarça o declínio com habilidade, com esforço, com adaptação. Isso é uma bênção e uma armadilha ao mesmo tempo. Uma bênção porque nos protege no dia a dia. Uma armadilha porque mascara o que está acontecendo por dentro. Você pode estar funcionando super bem por fora, dando conta do trabalho, da casa, da família, enquanto o seu cérebro sofre em silêncio, com menos energia, com o hipocampo encolhendo, com a amiloide se espalhando. E é por isso que eu sempre digo, não espere sentir o problema para se cuidar. Os testes padrão, aqueles testes gerais de consultório, muitas vezes não captam o declínio inicial feminino, exatamente porque a nossa reserva cognitiva esconde ele. A ciência está cada vez mais clara sobre a necessidade de avaliações específicas para a mulher na transição menopáusica. Testes que olhem para as funções que o estrogênio protege. Se você se identificou, se você sente que dá conta de tudo, mas sabe, no fundo, que algo mudou, saiba que isso não é fraqueza, é a menopausa cerebral sendo silenciosa. E o primeiro passo para proteger o que a gente não vê é saber que ele existe. Você já deu esse passo hoje. Agora vamos falar da parte mais esperançosa dessa história. Respira fundo, porque agora vem a parte boa. A parte que me faz acordar todo dia com vontade de espalhar essa informação. O estudo Moscone não é uma notícia assustadora, ele é, na verdade, um presente, porque ele mostrou que existe um momento exato, uma janela de oportunidade onde a intervenção pode fazer toda a diferença. Vamos reconstruir a cascata que o estudo revelou. Os pesquisadores chamaram de endofenótipo hipometabólico feminino. Mas deixa eu traduzir isso para a nossa língua, porque é mais simples do que parece. O passo 1 é a queda do estrogênio na transição da menopausa. O passo 2 é quando o cérebro entra em crise energética, o hipometabolismo. É aqui que tudo começa. O passo 3 é que com menos energia, o hipocampo, o centro da memória, começa a atrofiar. O passo 4 é quando a proteína amiloide começa a se acumular de forma difusa. O passo 5 é quando surgem os primeiros declínios cognitivos sutis, aqueles que a reserva cognitiva esconde. O passo 6 é anos depois, potencialmente, o Alzheimer clínico. Agora, presta atenção no detalhe mais importante, o passo 2. A crise energética vem antes de tudo. Ela vem antes da amiloide, antes da atrofia. Isso significa que a fome de energia do cérebro é o gatilho da cascata. E se a gente consegue agir no passo 2, alimentando o cérebro, protegendo a energia, cuidando da biologia, a gente pode atrasar ou até prevenir os passos seguintes.
seguintes. E quando é a hora de agir? O estudo é claro. A janela ótima de intervenção é no início do processo de envelhecimento endócrino, ou seja, na perimenopausa. Aquela fase em que a menstruação começa a desregular, em que os primeiros sintomas aparecem, em que muitas mulheres ainda estão em dúvida se já estão na menopausa. Não é na pós-menopausa tardia, quando a menopausa já está consolidada há anos. É antes. É na perimenopausa. Se você está nessa fase agora ou se conhece alguém que está, você está no momento exato de agir. Não é tarde demais, não é cedo demais, é agora. E o que a gente faz nessa janela? Então chegou a hora de juntar todas as peças. O que você leva de tudo isso? Eu quero que você saia daqui com 5 mensagens, 5 chaves que resumem a menopausa cerebral. Primeira chave, a menopausa é um evento neurológico. Não é só fogacho, não é só suor noturno. É o seu cérebro passando por uma transição bioenergética real e mensurável. Você não está imaginando coisas. Segunda chave, a perimenopausa é a sua janela crítica. As alterações começam na perimenopausa, não depois da menopausa. É ali que a intervenção precisa acontecer. Terceira chave, os biomarcadores mudam antes dos sintomas. O cérebro já está em crise energética, já está com o hipocampo encolhendo, antes de você esquecer qualquer coisa perceptível. Prevenção precisa vir antes do sintoma. Quarta chave, a mulher precisa de avaliação específica. Os testes padrão não capturam o declínio inicial feminino. Se você sente que algo mudou, procure um profissional que entenda de menopausa cerebral e peça uma avaliação que olhe para as funções que o estrogênio protege. Quinta chave, o cérebro feminino tem biologia própria. Ele não é um cérebro masculino com menos estrogênio. Ele merece cuidado próprio, protocolos próprios, olhar próprio. E o que isso significa no dia a dia? Deixa eu te dar algumas direções que a neurociência apoia. Sem fórmula mágica, mas com base sólida. Cuidar da energia do cérebro. E isso passa por alimentação, que estabilize a glicose, proteínas, gorduras boas, vegetais, menos açúcar refinado e ultraprocessados. O cérebro precisa de combustível de qualidade. Cuidar do sono. O sono profundo é quando o cérebro faz a faxina, eliminando substâncias tóxicas, incluindo a amiloide. Proteger o sono é proteger o cérebro. Cuidar do estresse. O cortisol, o hormônio do estresse, é um inimigo da memória. Mulheres na menopausa com estresse crônico têm uma combinação especialmente desafiadora. Autocuidado não é luxo, é tratamento. Mover o corpo. O exercício melhora o uso de glicose pelo cérebro e estimula a criação de novas conexões neurais. Manter a mente ativa e conectada. Aprender, conversar, se relacionar, ter propósito. Tudo isso alimenta a reserva cognitiva. E, claro, conversar com o seu médico. Cada mulher é única e essas direções precisam ser personalizadas para a sua realidade, sua história, seus exames, sua genética. Mas a mensagem central é essa: você não é refém da sua biologia. A menopausa cerebral não é uma sentença, é um chamado para você se colocar em primeiro lugar. Talvez pela primeira vez na vida. E informação é o primeiro passo. Você já deu esse passo hoje. Se você chegou até aqui, seu cérebro já está te agradecendo, porque a informação é o primeiro passo da prevenção. E eu quero te convidar para dar o segundo passo. Comenta aqui embaixo a palavra cérebro. Isso mesmo, escreve cérebro nos comentários. Após você comentar, me mande uma mensagem no WhatsApp que está na descrição desse vídeo e eu vou te enviar no WhatsApp um guia gratuito com 5 passos práticos para proteger o seu cérebro na menopausa, com base em tudo que falamos hoje. E também o convite para entrar na nossa comunidade, o Grupo VIP da Menopausa Cerebral, um espaço de mulheres que decidiram se cuidar com ciência, acolhimento e sem julgamento. É de graça, é para você e leva menos de 1 minuto. Escreve cérebro aqui embaixo agora e a gente se fala no WhatsApp. Antes de a gente se despedir, deixa eu te fazer um convite. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você sentiu que alguém finalmente está falando a sua língua, então eu quero que a gente continue essa conversa. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo ciência traduzida para a sua vida, sobre menopausa, sobre cérebro, sobre saúde da mulher, sobre como envelhecer com lucidez e potência. Deixa o seu like, é rápido, é de graça.
e ajuda outras mulheres a encontrar esse conteúdo. E comenta aqui embaixo qual sintoma da menopausa mais tem te incomodado hoje. Eu leio todos os comentários e as perguntas mais frequentes viram nos próximos vídeos. O seu comentário pode ajudar outra mulher que está passando pelo mesmo. E se você quer dar um passo além, se você quer um acompanhamento mais profundo com o meu método livre de hormônios, fundamentado em neurociência, com pilares para ativar seu cérebro, me siga para mais uma turma do curso Ative Seu Cérebro em breve. Se inscreva na minha comunidade, é gratuito e você fica informada de todas as atividades. O link do nosso clã está na descrição deste vídeo. Lá você encontra um espaço de mulheres que decidiram se cuidar, com acolhimento, ciência e comunidade. A menopausa cerebral não é o fim de nada, é o começo de uma nova forma de cuidar de você. E você não está sozinha nessa jornada, eu estou aqui com você. Eu sou a doutora Andréa Azevedo. Um beijo e até o próximo vídeo.